Fala galera! Priscilane na área para mais uma correção de redação. A proposta é sobre a sociedade que não tem educação financeira sucumbe. Galera, como eu falei no vídeo anterior, o áudio tá diferente e não tem vídeo porque eu estou viajando, então tô fora aí do estúdio. Tô postando os vídeos para ajudá-los aí, né? E para a galera que está estudando não ficar sem acesso às correções. A filha pediu para que eu corrigisse por vídeo e falou que ela sabe que os dados estão antigos, mas ela está treinando e ela pediu até que ponto ela tangenciou o tema. A proposta era sobre a sociedade que não tem educação financeira sucumbe. E ela colocou como título a sociedade que não investe no trabalhador sucumbe. Então, em relação ao seu título, você tem que ter esse cuidado aí para não tangenciar, porque a proposta não falava do trabalhador. A proposta falava da educação financeira como um todo. Então, a banca ela não restringiu para falar do trabalhador, ela queria saber da sociedade de modo geral, pensando de que maneira essa falta de educação financeira, tanto relacionada aos gastos, quanto à administração desses dinheiro, né, e como o endividamento, tudo isso faz com que a sociedade sucumba. Então, o ideal seria me comprovar como que a sociedade sucumbe, no sentido de pensar na pessoa, no cidadão e nas empresas, né? Como que a sociedade como um todo perde quando não se tem uma sociedade que tem educação financeira. O filme brasileiro Até que a Sorte nos Separe retrata, então o que que retrata? O filme brasileiro, não separa com vírgula o sujeito. Retrata em tom humorístico as consequências do consumo desenfreado de um ganhador da loteria, que gasta uma verdadeira fortuna em objetos caros e luxuosos e retorna para a condição de miséria após contrair dívidas altíssimas. Dá uma atenção aí às vírgulas, tá? Ao estudo aí das vírgulas na redação. Isso parece familiar? Pessoas em condições muito menos confortáveis que o protagonista da ficção gastam o que não têm para alcançar, nem que seja na ilusão, reconhecimento de prosperidade diante dos olhos da sociedade. Consumo, logo existo. Eu acredito que essa aqui, ó, seria uma ideia melhor de título para você trazer na redação. Ficaria mais interessante. Essa é a dinâmica que marca o capitalismo moderno, e eu, como economista, vejo os impactos negativos que esse comportamento causa na vida dos indivíduos. E, apesar de a educação financeira ser uma ferramenta importante para orientar e atenuar os problemas decorrentes do gasto descontrolado, não é o suficiente para resolver a questão. Olha lá, a proposta não pedia uma defesa aí de intervenção, ou não pedia para você me falar que a educação financeira era possível ou não, era favorável ou não, era suficiente ou não. A proposta solicitava o sucumbe. Então, sempre que vocês forem, né, escrever artigos, enfim, textos dissertativos, você tem que ter cuidado com a proposta. Haja vista que é ela que manda no seu texto, é ela que manda na sua redação. Então, por que que sucumbe? Perceba que se a proposta tivesse falado assim, ó, educação financeira na sociedade, beleza, e você poderia dizer que não tem, que ela não é o suficiente, que ela não é a única saída, que há outras perspectivas. Mas a proposta delimitava o sucumbe. Então você precisa me mostrar como a sociedade sucumbe, de que maneira que ela sucumbe, tá? Como que essa falta de educação financeira afeta o bem-estar da sociedade, tá? Então você tem que cuidar disso para você não tangenciar, tudo bem? Para você não ir além daquilo que a proposta solicita, ou melhor dizendo, para que você não extrapole os limites do texto. E não é somente a minha opinião que comprova que esse método dilui a percepção de condição estrutural que vivemos. No Brasil, cerca de 61 milhões de pessoas estão com o nome negativado no Serviço de Proteção ao Crédito em 2020, e esse elevado número de inadimplentes pode ser atribuída a adversos, não tem crase antes de plural e de palavra que esteja no plural e de palavra masculina, fatores que vão além da irresponsabilidade financeira causada por um impulso consumista.
Desemprego, alta nos preços de produtos, bens e serviços e arroxamento de salários são algumas das condições que podem fazer o trabalhador gastar mais do que deve em itens básicos, como moradia, comida e transporte. Sendo assim, aplicar fórmulas mirabolantes com o intuito de educar financeiramente alguém que ganha menos que o suficiente para sobreviver é um delírio, pois não há margem para manobras monetárias sem passar fome ou morar na rua. Olha só, a abordagem que você trouxe, ela extrapolou os limites do texto. Então, assim, a proposta não queria que você criticasse essa ideia de fazer com que as pessoas tenham educação financeira ou que as pessoas se desenvolvam, né, nesse sentido. O foco era reiterar como a falta de educação financeira sucumbe à sociedade, pensando nessa questão de administração, pensando nessa questão do consumo, pensando nessa questão das redes sociais, pensando nessa questão de consumismo mesmo, sabe? Então era nessa perspectiva que você deveria me dizer de que maneira essa falta de educação financeira afeta a sociedade, influencia para que haja um problema na sociedade. Então é nesse sentido que você deveria ter abordado, não criticando ou falando do trabalhador. Embora eu acredite, eu tenha certeza que essa discussão que você levantou é extremamente válida, você extrapolou os limites do texto. Então é importante aí ter essa organização da redação, esse planejamento do texto bem claro para evitar correr o risco de tangenciar. Ademais, o consumismo embutido no comportamento humano está atrelado à concrase, atrelado a alguma coisa, falsa noção de ascensão social, em que o trabalhador, ao se entupir de produtos desnecessários devido ao bombardeamento de propagandas veiculadas nas mídias tradicionais e redes sociais, internaliza a sensação de pertencimento e reconhecimento perante as classes sociais. Olha lá, perante não tem crase. Por que perante não tem crase? Porque perante é preposição. E a regra nos diz que não tem crase depois de preposição, com exceção do até. As classes sociais, e dessa maneira fomenta a lógica de reprodução do capital, ou seja, o lucro. Olha lá, cuidado com o excesso aí de extensão das linhas, tá? Então não faça períodos tão extensos, períodos tão compridos. Por quê? Porque isso prejudica a clareza do seu texto. O corretor ele precisa voltar e reler que você escreveu, e isso prejudica a compreensão da sua redação. Então olha lá, o consumismo embutido no comportamento humano está atrelado à falsa noção de ascensão social, em que o trabalhador, ao se entupir de produtos desnecessários devido ao bombardeamento de propagandas veiculadas em mídias tradicionais e redes sociais, internaliza a sensação de pertencimento e reconhecimento perante as classes sociais. E dessa maneira fomenta a lógica de reprodução de capital, ou seja, o lucro, tá? E de que maneira a sociedade sucumbe? E de que maneira isso afeta o bem-estar da sociedade? E de que maneira isso comprova que não se tem educação financeira? Consegue compreender aí o problema da redação? Apesar de a conscientização financeira ser relevante para auxiliar as pessoas a tomarem decisões mais eficientes em relação ao dinheiro, não leva em consideração o modelo de produção, individualizando o problema. Aí, mais uma vez, né, você extrapolou a proposta, tá? Então, muito cuidado para você não tangenciar. Reitero mais uma vez que é extremamente válido o que você abordou, essa discussão que você levantou é muito positiva, mas você extrapolou os limites do texto, então você indicou aí tangenciamento da redação. Dessa forma, a educação financeira é, no aspecto geral, uma solução de cunho liberal que atribui ao indivíduo a culpa pela sua pobreza, mas se associado a condições sem crase, dignas de renda, o método pode causar efeitos positivos na realidade das pessoas. No que tange à questão macroeconômica, novo acordo, deve-se considerar o capitalismo e sua influência nas relações sociais, e que no todo a sociedade que não investe no trabalhador sucumbe, tá? Então, reitero, alguns desvios de crase, alguns desvios de concordância,
cuidar aí com a vírgula, tá? Você domina muito bem o gênero, você escreve muito bem, mas nós precisamos aí ter cuidado com o tangenciamento, cuidado com a interpretação da proposta, para justamente você não ser penalizada por tangenciar o tema, beleza? Então vamos lá, gente. Bora escrever redação? Se quer ter a sua redação corrigida pela professora doutora Priscila Zátera, acesse www.profaprizatera.com.br.